Boa noite, igreja. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Será que você poderia ficar em pé um pouquinho, para a gente orar? Com muito temor e tremor que eu subo nesse lugar aqui, para falar da nossa devoção a Deus, como tem que ser. E eu acho que nada mais importante do que sei que nós já fizemos isso durante o louvor, mas através da minha boca, que vocês saibam que eu preciso realmente do Espírito Santo, eu preciso realmente dele para que esse culto aconteça, para que haja fluidez na palavra. Eu não sou capaz de nada, mas ele é capaz de fazer todas as coisas, amém? Amém. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse culto, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui falando sobre o Senhor, Deus. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar, e eu peço que o Senhor tire do meu coração toda a vaidade, todo o medo, toda a preocupação, tudo aquilo que possa impedir com que a Tua palavra chegue e transforme a vida das pessoas. Deus, eu peço que o Senhor me diminua para que a Tua luz seja resplandecida através de mim. Deus, eu te louvo por quem o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, e a Ti eu declaro toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a minha devoção, tudo aquilo que eu tenho, Pai. Deus, essa palavra é Tua, foi preparada pelo Senhor, e que o Senhor dirija esse momento, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, amém. Você pode se sentar. Queria desejar boas-vindas aos nossos visitantes, e para você que nos assiste online, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo toque no seu coração aí onde você estiver, e que hoje você saia daqui transformado. Daqui não, né? Aliás, você nem sai da sua casa, né? Fica aí, pede uma pizza, mas que você seja extremamente impactado por essa mensagem, amém? Glória a Deus. Hoje eu encerro uma série, acho que é a primeira série que de fato eu fiz. Essa série se chama Devotos, né? Hoje eu prego a última mensagem dessa série, essa série que tem me ensinado muitas coisas, e talvez uma das mais importantes que eu aprendi, eu vou levar de lição para o resto da minha vida, é que a devoção, ela não pode ser um ato, ela tem que ser um estilo de vida. Nós temos que entender que nós não podemos escolher apenas um da Trindade para sermos devotos, mas por uma questão de dinâmica, por uma questão simplesmente de uma forma mais prática, nós fizemos essa série com 3 mensagens, onde a primeira mensagem nós focamos na nossa devoção a Deus, e então eu usei o exemplo de Jó, que teve uma vida extremamente devota, que passou por todas as circunstâncias, por um monte de perda na sua vida, a ponto da sua esposa, né, chegar e falar: olha só, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele continuou firme e perseverou, extremamente devoto, teve a sua devoção recompensada e recebeu tudo em dobro do Senhor. Na segunda mensagem dessa série, nós falamos sobre a devoção de Paulo, do apóstolo Paulo a Cristo, e em como nós pudemos ser usados e transformados através dos ensinamentos que o apóstolo Paulo nos deixou. Pensa comigo, foram mais ou menos 30 e poucos anos de ministério do apóstolo Paulo, uma vida extremamente devota, desde a sua conversão até a sua morte, onde nós colhemos o fruto disso até hoje. O apóstolo Paulo, que fez viagens missionárias, que percorreu caminhos, que lutou por tantas coisas e se mostrou uma pessoa extremamente devota. Devotos ao Espírito Santo. Essa pessoa que eu escolhi para falar hoje é uma pessoa que não aparece tanto na Bíblia, ele não tem tantos capítulos falando dele, mas quando aparece é extremamente impactante e poderoso. Hoje eu vou falar sobre Estevão e os 5 ambientes onde Estevão demonstrou a sua devoção. Amém? Quantos já ouviram falar de Estevão aqui? Amém? Acho que muita gente. Estevão é uma pessoa que eu sempre olho a história dele, eu penso: esse cara era diferente, esse cara era especial. E por conta disso, hoje nós falaremos sobre 5 ambientes onde ele demonstrou a sua devoção. Amém? O primeiro ambiente onde Estevão demonstrou a sua devoção foi perante os cristãos. É muito fácil demonstrar devoção perante os cristãos, né? Você está aqui numa igreja, você está num ambiente propício, e é muito fácil você demonstrar a sua devoção, levantando a sua mão, adorando a Deus, adorando a Jesus, glorificando o nome de Jesus. Realmente é, mas nós vamos olhar aqui um pouco mais a fundo aquilo que está escrito. Abra comigo o livro de Atos, capítulo 6, versículo 3, nós vamos ver de 3 a 5.
Amém? Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, dou mais uns 10 segundos. Atos, capítulo 6, versículo 3, de 3 a 5, nós vamos ler. Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, cheio de fé, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram mais 6 homens lá, mas nós vamos focar especificamente em Estevão. Deixa eu te contar por que eu estou lendo esse texto aqui. Porque aqui nasce o chamado de Estevão, aqui nasce o diaconato. Pela primeira vez na Bíblia, eles instituem. Pensa comigo. Os discípulos tinham tanto trabalho, eles tinham que ensinar, eles tinham que estudar, eles tinham que servir as pessoas, e àquela altura a igreja já contava com aproximadamente 30 mil pessoas. Então era muito trabalho para poucas pessoas servindo, e começou a ter murmuração, as pessoas começaram a sentir falta de alguma coisa, de algumas coisas. Então os discípulos se reúnem e falam: olha só, nós precisamos ter pessoas com essas características que eles citaram aqui, boa reputação, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, para que nós possamos focar as nossas atividades em estudar a palavra, em pregar, e eles façam esse trabalho. Olha o que está escrito lá: não é certo que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Nesse momento nasce o diaconato, e nós somos extremamente gratos pelos nossos diáconos na nossa igreja, que tanto nos servem com tanta excelência, liderado pelo Gedson. Então Estevão foi um dos homens, um dos 7, dentre 30 mil pessoas, dentre 30 mil pessoas, Estevão foi um dos 7 escolhidos. Mas esses homens deveriam ter características específicas, e eu quero frisar essas características. Primeira característica que esse texto nos mostra é que os homens escolhidos deveriam ter boa reputação. O que é uma boa reputação? Quem pode me ajudar aqui? Você, linda, você é muito sábia. O que é ter uma boa reputação? Um bom testemunho. Talvez, se eu perguntar aqui para o amigo do Wesley, que nos visita pela primeira vez: cara, eu tenho uma boa reputação? Muito provavelmente ele não saiba, porque ele não me acompanha, ele não caminha comigo, e nem eu sei a vida dele. Só é possível você entender se uma pessoa tem boa reputação se você caminha com ela, se você vê as suas obras, se você vê a forma como ela responde, a forma como ela trata pessoas. E com Estevão foi a mesma coisa. As pessoas sabiam que ele tinha boa reputação. Estevão já se destacava no meio dos 30 mil, Estevão já era um homem diferente. Não tem como as pessoas simplesmente pegar e falar: olha só, homem de boa reputação. Se você não conhece essa pessoa a fundo, ele com toda certeza já tinha passado por algumas situações onde ele transpareceu e fez com que as pessoas pudessem ver autoridade, pudessem ver lealdade, pudessem ver compromisso com ele. Aliás, compromisso dele para com o Espírito Santo, para com as pessoas, para com a igreja. Estevão era um homem cheio de Deus e tinha uma boa reputação. Segunda característica e a terceira característica, porque elas estão juntas aqui: cheio do Espírito e de sabedoria. Você lembra quando a Bíblia fala que nós podemos viver sendo guiados pelo Espírito ou pela carne? Porque elas militam entre elas, porque elas não gostam, não combinam, não batem. É muito fácil você decifrar isso através das suas atitudes, através do seu posicionamento. Vou dar um exemplo: se você está num trânsito e alguém te fecha, e você está sendo guiado naquele momento pela carne, a carne é a sua vontade, é quando você deixa de lado a vontade de Deus para que você faça a sua vontade, tá? Então você é fechado por alguém e realmente fica muito irado e xinga e buzina e faz gestos para aquela pessoa. Claramente você não teve sabedoria para contornar aquela situação, porque em uma situação de briga de trânsito você pode acabar se envolvendo numa briga e acontecendo algo muito ruim. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo começa a emitir alerta dentro de você: olha só, não faça isso, olha só, não responda dessa forma, olha só, não tome essa atitude, porque essa atitude pode te causar problema. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem sabedoria, e a sabedoria é o conhecimento de forma aplicada.
De forma muito prática eu estou te falando isso. Sabedoria é de forma aplicada. Quantas pessoas nós conhecemos que têm muito conhecimento? Quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes nós vimos, nós conseguimos enxergar no dia a dia pensando, uau, quanto conhecimento, como essa pessoa é inteligente. Mas se ela não aplicar esse conhecimento, de que serviu tanto conhecimento? Quando você aplica esse conhecimento, você gera transformação. E quando você gera transformação, você teve sabedoria para usar as ferramentas que você recebeu do Espírito. E assim era Estevão. A escolha de Estevão agradou a comunidade. Olha o que está escrito lá no versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. As pessoas elegeram Estevão, as pessoas se agradaram do nome dele e viam nele algumas características. E aqui eu quero te falar uma coisa, meu querido. Quando o Espírito Santo, preste bem atenção no que eu estou te falando, quando o Espírito Santo toma a sua vida, as suas características se tornam muito evidentes, muito mesmo antes de você assumir uma posição. Talvez você não tenha entendido, eu vou repetir isso aqui. Você já olhou para uma pessoa e já falou, cara, essa pessoa tem um espírito de liderança. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, tem espírito de liderança. E eu nem líder de nada era. Quando você é tomado pelo Espírito Santo, as suas características elas ficam evidentes antes mesmo de você tomar a posição de serviço. Você não deixa de servir, você serve, mas depois vem a posição. Amém? O segundo ambiente onde Estevão demonstrou a sua devoção foi perante os não cristãos. Eu quero ler com vocês lá, Atos, continuando no livro de Atos, capítulo 6, versículo de 8 a 10. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão não era um tipo de cristão, não era um tipo de devoto que mudava as suas características e a forma como ele vivia por conta do ambiente onde ele estava. E tem muito cristão que é o cristão camaleão, né? É aquele que, dependendo do ambiente, ele se molda, ele toma forma, as atitudes dele são iguais às das pessoas. Estevão não era assim. Estevão não era o tipo de homem devoto a Deus simplesmente aos cultos, simplesmente nos dias dos cultos. Ele não era o homem devoto simplesmente quando estava diante de uma autoridade espiritual. Estevão era um homem devoto, e pessoas cristãs viam, e pessoas que não eram cristãs também enxergavam, e é assim que nós devemos nos posicionar. Aqui fica claro para nós, que a devoção de Estevão era um estilo de vida, não era um ato, não era uma atitude, mas era um estilo de vida. Não se molde aos lugares para agradar pessoas. Não mude o seu discurso baseado na palavra de Deus para agradar pessoas, para ser politicamente correto. Deixa eu te falar, use a Bíblia em favor do reino. Sabe? Às vezes vai gerar incômodo, porque gerou incômodo nessas pessoas. Mas Estevão não parou. É importante que nós possamos frisar nesse tempo aqui algumas características que Estevão, por conta da sua devoção, desenvolveu ou recebeu através do Espírito, que você, devoto ao Espírito, também tem dentro de você. Talvez você ainda não tenha descoberto, mas se você é uma pessoa extremamente devota ao Espírito, você tem essas mesmas características que Estevão tinha. Estevão era cheio de fé. Se nós voltarmos lá no primeiro texto, diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé. A fé de Estevão, ela estava ligada diretamente a ele ser cheio do Espírito. Você percebeu que muitas vezes, em algum momento da sua luta de dificuldade, quando você tem o Espírito Santo com você, quando você é uma pessoa extremamente devota e confia nele, porque a devoção é isso. Devoção é você ser uma pessoa comprometida, é você ser um admirador, é você ser um imitador. Então, quando você é um devoto ao Espírito Santo, em momentos de luta, a sua fé ela cresce, porque você acredita no posicionamento e na direção que o Espírito Santo está te dando.
E com Estevão era assim, todos os dias. Todos os dias com Estevão era assim. Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Outra palavra que a palavra nos mostra lá, está lá no versículo, na segunda parte que nós lemos, no versículo 8 diz assim: Estevão cheio de graça. O que é graça? As pessoas vão falar, graça é o favor imerecido. É o favor imerecido, mas a definição ela consegue ir além disso. A definição de graça é você ser amável, amabilidade, graça no discurso, boa vontade, amável bondade. Isso é graça. Estevão, além de ser um cara cordato, muito provavelmente cordato, porque as pessoas diziam que ele era um homem cheio de graça, ele tinha sabedoria para usar essa graça. Deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos um tempo onde os discursos são extremamente raivosos, onde pessoas se odeiam simplesmente por discordarem de opinião. Eu parei de discutir política, de verdade parei de discutir política, porque não me leva a lugar nenhum e só gera incômodo no meu coração. Então, eu tive sabedoria através da minha esposa, que falou para mim, sério? Você está perdendo tempo com isso? Eu falei, desculpa. Em tempo de ódio, em tempo de raiva, onde a sua opinião não é validada e a sua opinião não importa simplesmente porque você pensa diferente, se você tiver graça no seu discurso, graça nas suas ações, as pessoas talvez possam te olhar, talvez não, elas vão te olhar de uma outra forma e vão te admirar de uma outra forma. Nós temos assuntos quentes, digamos assim, no nosso cotidiano: homossexualidade, divórcio, tantas coisas que é dita. E muitas vezes a igreja não consegue, eu não digo a nossa igreja, não digo a Yacht Church, mas pessoas que são representantes do Evangelho, usam um discurso muitas vezes tão feroz, tão raivoso, que essas pessoas que são atingidas de certa forma, não conseguem sentir a presença do Espírito Santo, não conseguem olhar e falar, cadê a amabilidade dessa pessoa? Quando eu penso em graça, quando eu penso numa atitude de graça, uma atitude que gera, realmente faz com que as pessoas possam ser confrontadas, mas ao mesmo tempo se sintam amadas e cuidadas e respeitadas, eu lembro automaticamente de quando o pastor Cláudio Duarte foi lá na Luciana Gimenez. Todos já assistiram esse vídeo? Quem não assistiu? Então, para você que não assistiu, eu vou te contar. Quem não assistiu pode levantar a mão? Eu vou te contar qual que foi. Ele estava num lugar, na Luciana Gimenez, cercado por pessoas, por artistas e pela Tammy Gretchen. E as pessoas acusando cristãos, as pessoas acusando os pastores, falando mal dos pastores, e tentaram encurralar ele de uma forma ali, para que ele se sentisse constrangido. Então Cláudio Duarte, pastor cheio de graça, porque ele é engraçado também, mas cheio de graça no seu discurso, começa a discursar, cara, com tanto amor. E ele começa a dizer, olha só, eu não compactuo com o pecado, mas isso não faz com que eu ame menos as pessoas. E ele, cara, eu aconselho você a assistir, porque me ensinou demais esse vídeo, a responder as pessoas de uma forma que elas sabem o seu posicionamento enquanto cristão, mas sabem também que você as ama independente da situação que elas vivem. Ele começou a discursar ali perante Tammy Gretchen, começou a falar e falou. Cara, ele foi muito enfático, ele falou, não negocio a minha fé, mas ele demonstrou tanto amor no seu discurso, tanto amor, tanto carinho, ela não se sentiu hostilizada, ela não se sentiu menosprezada, não se sentiu machucada, a ponto de no final do seu discurso, ela levantar, dar um abraço nele, e ele falar para ela, você é muito bem-vinda na minha igreja. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, eu vou repetir, eu vou decorar esse discurso, porque esse é o discurso que eu quero ter, cara, um discurso de amor. Você pode não concordar com o pecado, e você deve discordar veementemente do pecado, mas você deve amar. Nós ouvimos uma frase na igreja, sempre, odeie o pecado, mas ame o pecador. Uma pessoa com falta de graça não consegue, ela odeia o pecado e ela consegue odiar o pecador.
Só é possível amar o pecador se você tiver uma devoção ao Espírito e entender que você precisa da graça dele. Amém? Terceiro ponto, a terceira característica aqui de Estevão é que ele tinha poder. Continuando no versículo 8, diz assim: Estevão cheio de graça e poder. Poder, ela vem de uma palavra da raiz dunamis, né? Que é a mesma raiz de dínamos, da onde se origina a palavra dinamite. A dinamite é um poder explosivo. Então você imagina que você tem um poder dentro de você, o poder explosivo dentro do Espírito Santo, que quando você entra nas profundezas ali, nas trevas, perto das trevas, para tomar alguma coisa, para tomar uma pessoa do reino das trevas, você explode através do Espírito Santo e causa grande transformação. Mas o poder também, ele significa poder moral. Essa palavra dunamis, dínamos, ela também significa poder moral. O que é o poder moral? Vou ser muito prático com você. Você já ouviu aquelas pessoas falando, esse aí não tem moral para falar sobre esse assunto? Quantos já ouviu esse tipo de frase? Amém? Todo mundo ou não? Porque algumas não levantaram a mão? Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quiser abrir uma empresa, você vai atrás de um empresário bem sucedido ou você vai atrás de um jogador de futebol? De um empresário. Da mesma forma que se você quiser ser um jogador, você não vai atrás de um médico, você vai atrás de um jogador de futebol. Se você quer aprender uma luta, você vai atrás, o Chandler, eu vi ele hoje lá, dando uma bicuda na cara do Bob. Bob é aquele boneco lá, gente, não é uma pessoa, tá? Mas eu vi ele dando um chute na cara do Bob. Chandler, se você for entrar numa luta de Muay Thai, você vai atrás de um professor com 1 ano de experiência, ou alguém com uma experiência um pouco maior, com 10 anos, é uma coisa óbvia. Se eu for entrar numa academia de jiu-jitsu, eu vou procurar um mestre para me ensinar que seja faixa preta e não faixa branca. Se eu quiser falar sobre espírito vencedor, espírito competitivo, eu vou atrás de quem? De um Bernardinho que tem Olimpíadas, que tem Mundial, que tem tantas outras conquistas na sua carreira, ou vou atrás de um técnico que não conquistou absolutamente nada? É exatamente assim. Por que você vai atrás dessas pessoas? Porque essas pessoas têm moral para te ensinar. Porque o que elas falam é respaldada nas atitudes dela, no que elas conquistaram. Para você falar do Espírito Santo, você tem que viver o que o Espírito Santo te proporciona. Senão o seu testemunho não vai valer de absolutamente nada. Ou seja, o seu testemunho, ele é embasado através das suas atitudes. Grave isso aí no seu celular, anota aí no seu celular. O seu testemunho, ele é embasado através das suas atitudes. Deixa eu te falar, não adianta você falar, eu sou um bom cristão, eu sou um bom servo, eu sou uma pessoa devota, se você não consegue se constranger diante da presença de Deus. Não adianta você falar que você é um bom cristão, se você não der testemunhos. Não adianta você falar que você é um bom cristão, se você não fazer o que a Bíblia, se você não fizer o que a Bíblia diz que você deve fazer. Deixa eu te falar, palavras sem ação não geram transformação. Se você quer transformar vidas, faça do teu testemunho uma atitude, que as pessoas enxerguem isso, e que o seu testemunho gere transformação. Amém? Estevão também fazia prodígios e sinais. Os prodígios são os milagres realizados, e os sinais respaldam a devoção de Estevão com o Espírito Santo. Para quem estava sedento, para os cristãos, Estevão fazia sinais, prodígios através do Espírito Santo, e para quem não estava e para quem não acreditava, essas pessoas não gostavam. Deixa eu te falar, quando você se levantar para falar do Espírito Santo, muitas pessoas talvez não gostem. Isso não quer dizer que você tem que parar, isso quer dizer que você tem que seguir, isso quer dizer que você tem que continuar. Sabe? Eu não gosto de falar disso, mas o politicamente correto, ele trouxe coisas boas porque pessoas pararam de fazer piadas ridículas e absurdas e preconceituosas, mas ao mesmo tempo calou muitos cristãos por se acharem inconvenientes enquanto estavam ali pregando o Evangelho. Entenda uma coisa, ser politicamente correto não é você respeitar. Deixa eu formular isso muito bem para não parecer errado, tá, gente? Você tem que respeitar as diferenças, você tem que respeitar a forma como as pessoas vivem, mas você não precisa concordar com o pecado.
para falar do Evangelho, para falar do Espírito Santo, não existe lugar, não existe hora, ele tem que estar dentro do seu coração, e as suas atitudes têm que resplandecer isso, porque só assim a transformação vai acontecer, amém? O terceiro lugar, o terceiro ambiente, onde Estevão demonstra a sua devoção perante as autoridades. Olha só o que está escrito lá em Atos 6, capítulo 6, versículo 11, de 11 a 15. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá o lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Você percebe que a devoção de Estevão não muda, não mudou perante os cristãos, não mudou perante aqueles que não eram cristãos, e não mudou perante as autoridades. Ele não se moldava aos padrões, ele não se moldava ao ambiente, ele não se moldava às pessoas. Sinédrio era como se fosse o STF da época, e eu poderia fazer inúmeras piadas a respeito disso, mas eu vou me conter. Sinédrio naquela época era composto por 72 homens, dentre eles juízes, escribas, homens de negócios, sacerdote e o sumo sacerdote que presidia a casa. Não vou fazer nenhum tipo de piada. O Sinédrio errou naquele tempo lá, julgando Estevão. E eu fui pesquisar um pouco mais a respeito disso. Cara, as pessoas viam todos esses homens, que claramente não tinham o Espírito Santo, viam o rosto de Estevão como um rosto de anjo. Cara, o que significa isso? Eu comecei a pesquisar, e eu achei um escritor, um teólogo, um cara extremamente inteligente, que chama Theodore Parker Ferris. Ele se formou em Harvard no ano de 1929, depois disso começou a se dedicar, escreveu vários livros, começou a estudar teologia, começou a dar aula. O cara era tão brilhante que se tornou um dos instrutores de homilética na faculdade de Cambridge. E eu vendo um comentário dele, a respeito dessa passagem, ele diz assim, abre aspas: Estevão, deixa eu só ler aqui o que está falando. Fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Ele diz assim, Theodore Parker fez: Estevão apanhara um raio de luz, que saía do semblante de Jesus e se refletia sobre o seu pequeno círculo do seu pequeno mundo. E nem mesmo os olhos embotados, ou seja, os olhos que perderam a sensibilidade dos membros do Sinédrio, puderam ficar cegos. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está cheio do Espírito Santo, nem mesmo aqueles que não enxergam, conseguem ficar da mesma forma. Mesmo aqueles que não enxergam, que não têm um conhecimento, ou que estão com os olhos embotados, assim como aquelas pessoas do Sinédrio estavam, elas vão ficar, essas pessoas viram Estevão de forma diferente, e as pessoas precisam ver em você alguém diferente. Você já ouviu aquelas pessoas que não são cristãs e dizem assim: você tem uma luz especial? Algumas pessoas já falaram para mim, e quando as pessoas falam isso para mim, eu fico todo orgulhoso. Fico mesmo, cara. Por quê? Porque o que elas veem em mim é a luz de Jesus sendo resplandecida. Não porque eu sou bom, mas porque eu sou uma pessoa extremamente devota, e porque eu reconheço que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso de Jesus, que eu preciso de Deus. É isso que você precisa entender. Então Estevão lá, continuando essa história, no capítulo 7, ele tem o direito de fazer uma autodefesa. Ele estava ali sendo acusado injustamente, sendo criticado pelas pessoas, sabe? E ao invés dele se defender, ele começa a dar um discurso, cara. Eu sugiro que você leia o capítulo 7. Você vai falar: uau, quanto conhecimento que Estevão tinha. A Bíblia podia falar mais sobre ele. Uau, quanto conhecimento. Ele começa a dar uma aula, desde Abraão até Jesus. Só que no final do seu discurso, aí ele pisou no calo dos caras. Versículo 51 diz assim: homens de dura cerviz, ou seja, cabeça dura, ou vocês cabeça dura, presta atenção.
Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiam? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebeis a lei por ministério de anjos e não as guardastes. Cara, imagina você tomando essa patada. Isso aqui, cara, eu creio que foi revelação 100% do Espírito Santo. E só é possível você ter esse tipo de revelação, nesse nível de profundidade, se você tiver vida, se você tiver devoção. Não ache que você se relacionando com Deus, com a Trindade, 5 minutos por dia, você vai ter autoridade, você vai ter sabedoria para lidar com situações como Estevão lidou. Eu estou casado há 10 anos com a Érica. Hoje eu conheço ela infinitamente mais do que eu conhecia no começo. Por quê? Porque eu convivo diariamente com ela. Eu sei o que ela gosta que eu faça, eu sei o que ela não gosta que eu faça, eu sei as piadas que ela gosta que eu faça, eu sei as piadas que ela não gosta que eu faça, eu sei o que ela gosta de comer. Eu sou íntimo dela, porque eu gasto tempo com ela. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Eu falo para a banda aqui, quantas vezes já não falei, Mate? Não adianta você querer ser amigo de Jesus a hora que você sobe aqui, porque subir aqui o seu louvor é resultado da sua semana, é resultado do que você tem gastado, do tempo que você tem dado a Ele, do lugar que você tem colocado Ele. Devoção é isso, devoção ao Espírito é isso. Estevão gastava tempo e por isso tinha esse nível de entendimento e de profundidade e de revelação. O quarto ambiente onde a devoção de Estevão foi exposta foi no céu. Atos 7, 54 a 56 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Embora Estevão estivesse ali, à beira da morte, Estevão não estava olhando a situação daquele momento, porque o seu coração não estava na situação, o seu coração estava em Deus. Eu queria chamar o Ednei e a Cibele aqui. Cadê o Ednei e a Cibele? Vem cá, Ednei e Cibele, por favor. Só os dois por enquanto. Não, pode deixar as crianças, só os dois. Não chora, então vem com ele também. Não vem com ele não, só vocês. Porque eu quero te falar uma coisa. Quando os seus olhos estão no céu, você até pode passar por situações difíceis, mas a sua devoção não muda. A sua devoção perante Ele não muda. Eu chamei o Ednei e a Cibele aqui porque eu conheço os dois, né? Eu conheço a história deles. E eu falei que não dava para ser, que não ia rolar hoje, mas a semana inteira eu tenho orado: Senhor, prepare o momento certo, sabe, e que seja a tua direção. E eu queria que eles contassem o testemunho deles, porque talvez você pense: olha só, Estevão foi diferente, com Estevão foi diferente. Naquele tempo as pessoas tinham muito mais autoridade, naquele tempo as pessoas tinham muito mais comunhão com Deus, porque o Espírito descia. Deixa eu te falar, o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Trindade é a mesma hoje, ontem e sempre. Talvez você passe por situações também que façam com que você balance um pouco, fique triste. Mas se a sua devoção, se os seus olhos estiverem no céu, nada vai poder te abalar. Eu queria que eles contassem um pouquinho o testemunho deles. A paz. Nós tivemos um bebê que hoje está com 9 meses e era para o final de janeiro, comecinho de fevereiro, e com 34 semanas, umas semanas antes eu já comecei a passar um pouco mal, minha coluna travou. Nós temos um filho de 6 anos, da primeira gravidez eu não senti absolutamente nada, e do Murilo foi bem diferente. E com 34 semanas, um dia eu tive um sangramento,
estava me sentindo até bem. Eu liguei para o meu médico, ele falou, olha, vai para o pronto-socorro só para eles fazerem o exame, ver se está tudo bem com o nenê, mas provavelmente não seja nada. E aí eu cheguei no pronto-socorro, a minha pressão eu comecei, umas 3 semanas antes, minha pressão começou a ficar muito alta, do nada. E quando eu cheguei no pronto-socorro, minha pressão estava muito alta. E aí eles já colocaram um acesso bem grosso, né? E me colocaram direto na maca. Eu fiquei meio... Porque quando a gente vai no pronto-socorro, eles colocam a gente numa cadeirinha e tal. E já me colocaram direto na maca. E a cada 5 minutos, uma enfermeira vinha medir a pressão. E ela vinha e a pressão não baixava. Me deram um remédio que eu não enxerguei nada mais. E aí, eu fui, assim, ficando desesperada, porque era a véspera de Natal. E eu só pensava no meu filho maior, que eu falei, meu Deus, eu não preparei nada ainda. E eu me sentia muito mal, muito mal. Eu só pedia a misericórdia de Deus. Eu falei, Senhor, meu filho ainda é pequeno. Eu não quero que o Senhor me leve ainda. E passando mal. Aí eu falei, agora eu vou embora, né? Isso foi de manhã, quando foi umas 3 horas da tarde, eu falei, agora eu acho que eu já estou bem, já estava enxergando, estava me sentindo melhor. A enfermeira falou, olha, você vai para a UTI. E aí eu me desesperei mais, pensando muito no Felipe. E eu falei, mas amanhã eu vou embora. Ela falou, não, é no mínimo um dia. E aí eles já começaram a passar o sulfato, que é uma medicação forte para a pressão baixar. E a pressão não baixava. Quando foi de madrugada, eu comecei a ter contração e o Murilo resolveu nascer. E quando ele nasceu, eu estava me sentindo muito, muito, muito mal. Eu achei que eu não fosse poder pegar o meu filho no colo. Ele nasceu tudo e aí eu fui me sentindo melhor. Só que assim, todo esse sofrimento não se comparou quando eu desci na neonatal para ver o Murilo. Porque era um bebê muito pequenininho. Ele nasceu com 2 quilos. E menos, né, de 2 quilos. E aquele chorinho que parecia um passarinho. E aí começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Tudo que às vezes eu deveria ter feito, o nervoso que eu não devia ter passado, o repouso que eu deveria ter feito, mas enfim. Só que o Murilo ficou 21 dias na UTI. E a cada dia que passava era um sofrimento. Porque assim, um dia eles colocavam uma bolsinha, né? Porque ele tinha que tomar uma sondinha, que era só um pouquinho de leite e tudo. E a cada dia era um sofrimento, porque você chegava lá na UTI, você não sabia o que encontrar. Às vezes não sabia se seu filho ia estar vivo, né? Porque era tão frágil, tão pequeno. E a gente orando. E teve um dia que eu me tranquei no meu quarto e eu falei, Senhor, eu não aguento essa situação. Essa situação de você ir no hospital e você ir pedindo pela misericórdia para chegar lá e ver que o Murilo está vivo, ver que ele está respirando, ver que não teve retrocesso, que ele vai sair de lá. Só que aquele dia, diferente dos outros dias, foi uma oração que eu fiz que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu senti o Espírito Santo falar comigo que a partir daquele dia as coisas iriam mudar. E que ele iria sair sim de lá. E aí eu fiquei mais confiante e Deus me deu até uma palavra para falar com uma outra mãe que já estava lá 3 meses na UTI. E depois daquele dia, as coisas andaram, o Murilo começou a ganhar... Ele começou a tomar o leitinho todo, porque lá tem todo um protocolo, a criança ela tem que tomar um leitinho e depois ela vai para o peito, ela tem que estar se alimentando sozinha para poder sair da UTI. E depois eu creio que daquela oração que o Espírito Santo falou comigo, o Murilo começou a
fazer tudo certinho lá na UTI e nós recebemos alta. E assim, hoje, ver ele com 9 meses, o desenvolvimento dele, a gente ainda tem feito alguns acompanhamentos, né, por causa da prematuridade, está tudo normal, não ficou nenhuma sequela, nem até a fisioterapia que a médica havia falado que talvez ele precisasse, ele não precisou fazer nenhuma. E assim, nós vemos o poder de Deus mesmo na vida dele. Amém. Eu lembro que no final do ano, o Ednei veio conversar comigo, eu acompanhei, né, eu estava bem próximo. E eu falava, Ednei, você quer folga de tocar, cara? Ele falou, não tira isso de mim, cara. E, cara, eu consigo ver a demonstração da devoção que Estevão teve aqui, como você teve também. Sabe, por que isso? Porque em determinado momento da nossa vida a gente pode passar por um momento de dor. E provavelmente a gente vai passar. A perda de um pai, a perda de um irmão. Eu não consigo nem mensurar e nem imaginar a dor da perda de um filho. Mas quando você tem a sua devoção, e a sua devoção ela se manifesta em todos os ambientes, o Espírito Santo ele te dá uma força sobrenatural. E deixa eu te falar, não duvide do poder do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma onda, não é um movimento, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele é Deus como Deus Pai, Ele é Deus como Deus Filho, e você precisa adorá-lo, e você precisa engrandecer o nome dEle, você precisa entender que a glória dEle é extremamente importante para a sua vida também. Obrigado, Sibeli, obrigado, Ednei. Quando nós somos devotos, quando você tiver um momento de luta e viver um momento de luta, você vai conseguir superar. Porque a sua base, a sua força, não vai estar nas suas emoções, mas vai estar na sua devoção ao Espírito Santo. E o quinto e último ambiente que Estevão demonstrou a sua devoção foi perante a morte. E para mim essa aqui talvez seja mais linda. Porque a Bíblia nos diz, sede imitadores como eu, Paulo diz, né? Sede imitadores de Cristo assim como eu sou. E até hoje eu recebi, mandei para uns amigos um navio, né? Estava esse versículo, aí tinha um navio escrito Cristo. Um iate escrito Paulo e um ferro de passar roupa escrito eu. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Atos 7,50 diz assim, Estevão ali sendo apedrejado. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, morreu, adormeceu, morreu. Deixa eu te falar, o cara ali estava sendo apedrejado de forma injusta. Ele ainda consegue ter compaixão, consegue ter graça. Ele era realmente um homem cheio de graça. Deixa eu te falar, sem o Espírito Santo, muito provavelmente você vai ser uma pessoa rancorosa, você vai ser uma pessoa que não consegue perdoar, você vai ser raivoso, suas atitudes não vão resplandecer a luz de Jesus. Mas o mais incrível para mim aqui, quando eu falo, Paulo falando, sede imitadores de Cristo como eu sou, Estevão foi um imitador de Cristo. Olha o que está escrito lá em Lucas 23, 24. Jesus já tinha sido crucificado, estava lá junto com os 2 bandidos. Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu vou ler de novo para vocês, Jesus dizendo, em Lucas 23, 24, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Atos 7,6, Estevão dizendo, então ajoelhando-se clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado, ou seja, Pai, não jogue sobre eles essa condenação, essa culpa, perdoa. Mais do que isso, Jesus diz em Lucas 23, 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Atos 7,59, Estevão diz, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão era a pessoa que resplandecia a luz de Jesus, e você precisa resplandecer a luz de Jesus.
Essas duas pessoas estavam ali em paz, e não é possível você ter paz sem ser uma pessoa extremamente devota a Deus. Porque no momento de dificuldade, se você não for extremamente devoto, você vai se indignar. No momento de dificuldade, se você não for uma pessoa devota, provavelmente você vai pecar, se você não for uma pessoa extremamente devota. No momento de luta, no momento de dor, como Ednei e Cibele tiveram, você simplesmente vira as costas e sai da presença dele. Não foi o que Estevão fez, não foi o que Jesus fez. Ambos estavam ali, prontos para perdoar e cheio de paz no coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Só é possível você ter paz e tamanha devoção quando você realmente entender quem eles são, quem a Trindade é, quem o Deus Pai é, quem o Deus Filho é, quem o Deus Espírito é. E eu não posso começar essa conclusão dizendo para você que talvez entrou aqui hoje pela primeira vez, ou que nos assiste pela primeira vez: Ramon, como eu faço para ter tanta devoção? Deixa eu te falar, a devoção ela não está ligada à religião, mas está ligada ao seu estilo de vida, está ligada a você colocar a sua devoção não a um ato, não a uma circunstância. A sua devoção a Jesus, ela tem que ser: Jesus, eu entrego o meu coração em tuas mãos, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo para você ser uma pessoa devota a Jesus. Eu sei que eu sei que a mensagem de hoje é devoção ao Espírito Santo, mas deixa eu te falar, não tem como você ter acesso ao Espírito Santo sem antes convidar Jesus para entrar na sua vida. Jesus foi aquele a quem o Deus Pai enviou para levar sobre ele todo o pecado da humanidade, toda a dor, todas as enfermidades, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter um futuro melhor. Não é uma religião, é um Deus que salva, é um Deus que olhou por você e te amou, a despeito da sua situação, a despeito do seu passado, a despeito das coisas que você tem feito ou tem vivido. Ele falou: eu te amo, e eu te quero, e eu te aceito da forma como você é. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez e deseja entregar o seu coração para Jesus e falar: Jesus, eu entrego o meu coração em tuas mãos, porque eu sei que quando eu entregar, e eu sei, quando a minha devoção for exposta, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que o Senhor vai me proteger, eu sei que o Senhor vai guardar as minhas emoções, porque é isso que Jesus faz. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, nunca fez essa oração e deseja entregar o seu coração para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver e nós vamos orar por você. E mais uma vez, não é uma religião, não estou te convidando para você virar um lunático, um fanático. Estou te convidando a você para entregar o seu coração para Jesus, para que você então tenha devoção e tenha acesso ao Espírito Santo. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus hoje? Levante a sua mão bem alto que eu quero te ver. Amém, glória a Deus pela sua vida. Existe glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Hoje é um tempo, hoje é o dia que você vai entregar o seu coração para Jesus. E a sua devoção, assim como a devoção de Paulo começou, a sua devoção vai começar e você vai ser extremamente usado. Se você que nos assiste online deseja fazer essa oração, aponta o seu celular, nós queremos nos conectar com você. Mas antes disso, você que levantou a sua mão, eu queria que você ficasse em pé onde você estiver. Se coloque em pé onde você estiver, sem constrangimento, para você conversar com Jesus. Nós não queremos te expor, mas nós queremos te falar que você veio aqui por um propósito. Glória a Deus pela sua vida aí atrás também. Você veio aqui por um propósito, porque Jesus te ama. Coloca a mão no seu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Agora, para você que está aqui e deseja ter esse nível de devoção e relacionamento que Estevão teve, eu queria que você se colocasse em pé. Quantas vezes na nossa vida nós não tivemos a oportunidade de reconhecer a presença de Jesus e nós não reconhecemos porque nós estamos tão cegos, mas tão cegos para aquilo que Deus está fazendo,
E aí você só consegue focar nos seus problemas, você só consegue focar nas suas dificuldades, você só consegue focar naquilo que você não recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus se preocupa com você. A Trindade se preocupa com você. O Espírito Santo se preocupa com você. Tome uma atitude. Seja uma pessoa completamente devota. Eu te desafio. Seja um devoto a Deus. Que eu quero ver se Ele não vai mudar a sua história. Que eu quero ver se Ele não vai direcionar os seus caminhos. Que eu quero ver se você não vai experimentar algo sobrenatural. Assim como Jó experimentou. Assim como o apóstolo Paulo experimentou. E assim como o Estevão experimentou. Amém? Levante suas mãos. Pai, nós te entregamos, Pai, essa série. E eu te agradeço, Pai. Te agradeço e declaro nossa devoção ao Senhor. A quem o Senhor é, a tudo aquilo que o Senhor tem feito. A sua presença nesse lugar, Deus. Nós te amamos, Jesus. Recebe tudo que nós temos. Recebe os nossos gestos. Receba, Senhor, as nossas palavras. Que sejam todas para engrandecer o teu nome. E que o nosso testemunho seja assim embasado através das nossas atitudes. E que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos atos resplandeçam quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste online, muito obrigado por ter ficado esse tempo conosco. Eu espero que o Espírito tenha invadido a sua casa. E eu espero que essa palavra gere uma transformação na sua vida. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso. Pedimos que o Senhor leve cada um em segurança, Senhor, para sua casa, para onde eles vão. Deus, que o Senhor guarde eles. Espírito Santo, que o Senhor venha dirigir, venha livrá-los de qualquer cilada, de qualquer mal, e que eles possam desfrutar um resto de noite maravilhoso na tua presença. Deus, nós te consagramos tudo o que nós temos e pedimos, nos abençoe, nos proteja e nos guarde para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Vá na paz, meu irmão.